rapaziada, tudo bom com vocês? Professor Salles na área, novamente, tá? Hoje, 23 de setembro de 2021, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Química. E aí, preparado para as atividades de hoje? Vai! Como a gente faz toda a unidade, na última semana a gente faz a revisão de todos os assuntos que foram trabalhados ao longo da unidade. Em seguida, realizamos a atividade no Google Formulário, tá ok? Hoje não vai ser diferente, a gente vai realizar a revisão e ao final desenvolver a atividade no Google Formulário. Revisão dos assuntos da quarta unidade. Trabalhamos ebulição e fusão, solidificação, liquefação ou condensação e evaporação, tá? A gente pode observar um pouco a respeito de cada um desses elementos no nosso dia a dia. Começamos por ebulição e fusão. O ponto de fusão e o ponto de ebulição representam a temperatura que uma substância muda de estado em uma dada pressão. No caso, ponto de fusão, a substância muda do estado sólido para o estado líquido. Já o ponto de ebulição refere-se à mudança do estado líquido para o estado gasoso. Pessoal, observe aí a diferença de ebulição para fusão. Fusão é quando a mudança do estado sólido para o líquido e ebulição é quando muda do líquido para o gasoso. Isso acontece conforme a quantidade que ganha ou a quantidade que perde de calor latente. Professor, o que é calor latente? É o calor determinado por grama, tá? Para que haja alteração desses elementos. Como vem aqui embaixo, a quantidade de calor necessário para que cada grama de substância sofra mudança de estado é chamado de calor latente de vaporização ou de fusão. No caso da água, por exemplo, que é o que a gente vê logo acima, o calor latente de vaporização é de 540 calorias por grama, calor por grama. Ou seja, a cada grama de água a 100 graus Celsius precisa de 540 calorias, no caso de calor, para sofrer a mudança do estado líquido para o estado gasoso, tá? Então, é o que acontece, ele precisa ganhar o calor, 540 calor por grama, para que haja a mudança do estado líquido para o gasoso, né, chamado de ebulição, beleza? Isso também é chamado de ponto de fusão ou ponto de ebulição. No ouro, por exemplo, o ponto de fusão, para que o ouro no estado sólido passe a se transformar em líquido, ele precisa estar a uma temperatura de 1064 graus centígrados. Já a água, para fazer o processo de ebulição, é preciso estar numa temperatura a 100 graus centígrados. Solidificação. Solidificação é a mudança física do estado líquido para o estado sólido. Para que ocorra essa transformação, a matéria deve estar submetida a uma pressão específica na qual libera calor, transformação exotérmica, até atingir uma temperatura exata. No estado sólido, as moléculas ficam mais juntas por conta da vibração dos átomos. À medida que perde calor e alcança um valor determinado de temperatura, denominado ponto de solidificação ou fusão, o material consegue solidificar. Pessoal, quando falamos em solidificar, estamos falando de uma pressão causada pelo meio, ou pela questão da temperatura, ou da temperatura alta ou baixa, né? Isso está relacionado também à questão de quantidade de calor latente que ganha ou perde para solidificar. Trouxe aí um exemplo bem bacana, porque quando a gente fala de solidificação, sempre falamos o gelo, 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 gelo. Trouxe aqui um exemplo de solidificação, a qual tem relação com tudo que o professor falou, essa bolha de sabão na neve. Quando tem a bolha de sabão na neve que ela está ali, a temperatura ambiente gera uma determinada pressão. Isso faz com que ela perde o calor latente,
tá? E ao perder o calor latente, as moléculas do H2O junto ao detergente, que me passou a fórmula dela, acaba se agitando, acaba se organizando ali, ficando mais junta, vibrando menos, gerando então a solidificação. Liquefação e condensação. Condensação é a mudança do estado gasoso para o estado líquido. Veja bem, a condensação é a mudança do estado gasoso para o estado líquido, quando o gás se transforma em líquido novamente. Liquefação é a mudança do gás específico, no caso, para o estado líquido. Como assim, professor? Veja bem, quando falamos em condensação, estamos falando basicamente da água. A água em si, depois que ela passa pelo processo de ebulição, que se transforma em gás, quando você capta ela, como por exemplo aquela água que fica na tampa do arroz em cozimento, significa que ela passou por um processo de condensação, né? A água que evaporou e depois voltou novamente de forma líquida, da mesma forma. Mas a gente sabe que a água ela sempre é líquida e ela consegue a capacidade de se transformar em gás e voltar novamente ao estado líquido. Liquefação está ligado diretamente ao gás, como por exemplo, essa época agora de pandemia, a gente fala muito de precisa de gás oxigênio, do cilindro de gás oxigênio. Então há uma pressão gerada do gás oxigênio dentro do cilindro e essa pressão acaba transformando, convertendo esse gás em um líquido. Isso é chamado de liquefação. Acontece também com o GLP, gás GLP, que é o gás de cozinha que a gente utiliza no nosso dia a dia. Beleza? Porque até então o gás, ele não possui, você não consegue segurar o gás na mão, né? Ninguém consegue captar ou determinar massa do gás em determinado local, não é mesmo? Seguindo, quando o vapor perde calor latente, a vibração e a energia interna diminui. Essa redução faz com que a substância perca as características próprias do estado gasoso e comece a mudar para o estado líquido. Beleza? Basicamente o que o professor explicou anteriormente sobre os exemplos, o que acontece. Quando perde ou ganha o calor latente, e aí que no caso volta abaixo da temperatura, acaba ocorrendo isso. Trouxe aí o exemplo do copo com água gelada. Vocês já observaram que quando você coloca água gelada no copo, ou um refrigerante, alguma coisa assim, costuma sair alguns gases, ou até mesmo o pessoal fala que está meio que transpirando ali. Não, é o processo de condensação. Ali não é o líquido. Se você pegar água gelada, um suco, um refrigerante gelado e botar no copo e começar a suar, que nem diz as pessoas, né? Ali não significa que está vazando, que aquele líquido é o que você está consumindo. Não, aquilo é água, tá? Aquilo é água que veio da evaporação, que veio da questão dos gases presentes nessa bebida. Ao lado a gente tem o nitrogênio líquido. Tem o gás nitrogênio e aí vem o nitrogênio líquido que quando passa por esse processo de pressão. Isso é um exemplo de liquefação. Para finalizar, pessoal, a gente trabalhou sobre evaporação. A evaporação é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Ela ocorre na superfície livre dos líquidos de forma lenta e gradual em qualquer temperatura. Temos aí, para falar disso, basicamente, o processo da chuva. Tá? Trouxe aí o ciclo hidrológico, como a gente trabalhou na aula, e também o fragmento da música Planetária de Guilherme Arantes, onde diz água dos igarapés, onde Yara Mãe d'Água é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão. Pessoal, isso explica basicamente de forma poética o que vem a ser o processo de evaporação, né? Que nada mais é do que as partículas da água em temperatura ambiente, em média 36 graus, tá? Ou para mais ou para menos, tá? Ao qual consegue agitar todas essas moléculas e isso permite que elas movimentem em velocidades diferentes. Aquelas que movimentam mais rápido, que estão na superfície, acaba transformando em vapor e aí subindo, transformando em nuvens, tá ok? Outra situação do nosso dia a dia que passa pelo processo de evaporação é a questão da roupa secando. A gente pensa que é porque ela escoa água, mas nem sempre é por isso, tá ok? A grande maior parte da secagem das roupas acontece na forma de evaporação. Pois bem, turma, esses foram os assuntos que nós trabalhamos ao longo da
quarta unidade, espero que vocês tenham compreendido. Tá ok? O professor deu uma resumida, uma enxugada bastante, mas buscou falar o necessário para o vídeo não ficar tão grande, beleza? Mas espero que vocês tenham compreendido o conceito e o que cada um representa e como funciona no nosso dia a dia. Feito nuvens no céu, derramar a tinta, colorir papel. A atividade de hoje é bem simples, beleza? Como eu falei no início, a gente vai fazer, responder, aliás, ao Google Formulário, ao qual o professor traz algumas questões voltadas, centralizadas para os assuntos que foram trabalhados, tá ok? Sobre evaporação, solidificação, condensação e liquefação, e também ponto de fusão e ponto de ebulição. Na aula de hoje tivemos a oportunidade de revisar tudo que foi trabalhado ao longo da quarta unidade. Revisamos sobre liquefação, condensação, evaporação, fusão e ebulição e solidificação. Em seguida, vocês foram orientados a realizar a atividade no formulário, ao qual o professor traz questões voltadas para esses assuntos. Ok? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido a aula, entendido a atividade. Qualquer coisa que coloque à disposição para ajudar no que for possível. Ok? Então, que tenhamos um ótimo dia, uma ótima atividade. Fiquem todos com Deus. Valeu!